Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Motora, vamos lá, vamos direto ao ponto. O que você traz nesse momento? Parece que houve, então, pelo menos 5 ligações entre o Flávio e o Vorcaro, eles combinando ali as coisas, né? O que você destaca de mais importante do que você apresenta nesse momento nas noites húngaras, cara? Cara, acho que o principal, César, parte esse desejo e essa vontade de tratar do tema de novo, parte da percepção de que 100 dias depois, aos poucos, o tema vai sumindo do debate público, né? Tem um inquérito aberto na Polícia Federal que demorou 2 meses para ser aberto e passado 1 mês não teve nenhum desdobramento público. E no debate eleitoral eu também percebo que o Flávio Bolsonaro e sua equipe comemoram dia após dia que esse escândalo ficou no passado. Então, depois da minha saída do Intercept, eu me esforcei para obter de novo esse mesmo material que eu já tinha trabalhado com a equipe ali em maio. E, revisitando esses documentos, eu encontrei algumas coisas que ainda são inéditas. E a existência de telefonemas ela já tinha sido mencionada nas reportagens iniciais. No entanto, várias informações sobre eles eram desconhecidas. Por exemplo, quem ligou para quem, qual a duração dessas chamadas e o contexto delas. Então, eu apresento esse número de 5 chamadas. A duração delas, que é a soma total, é 6 minutos e 20 segundos. E foram em 3 dias do mesmo mês. No dia 8, no dia 16 e no dia 24 de setembro. No dia 8 de setembro é o dia do áudio do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro, enviado às 10h11 da noite. E às 10h12, depois do Flávio Bolsonaro, do Daniel Vorcaro prometer em texto que iria resolver o problema, eles se falam por telefone. Depois, no dia 16, são 3 chamadas, muito provavelmente, pelo contexto que a gente tem, articulando um encontro presencial, mas a gente não sabe se esse encontro de fato aconteceu. E a última delas, no dia... 3 chamadas no dia 24 de setembro e uma anterior no dia 16 de setembro. Então, são 5 chamadas que demonstram, né, uma relação de intimidade. Hoje em dia, a chamada telefônica a gente não faz com qualquer um, a não ser que seja íntimo, secreto ou coisa do tipo. Então, me chamou muita atenção e acho que esse é o primeiro texto de uma série que eu pretendo fazer nas próximas semanas, até que todas as perguntas sejam respondidas. Então, acho que é função do jornalismo também não deixar que as notícias entrem em esquecimento diante dos próximos fatos. Entendo os colegas da grande imprensa que estão cobrindo aí o hard news, o noticiário, mas o meu papel aqui também, até por ter feito essa história chegar ao mundo, é não deixar ela sumir. E a reportagem de hoje vai nessa linha. Muito bem. O César, a gente tem que liberar o motorinho, que ele tem que levar um familiar do médico. Eu quero só pedir 2 coisas para ele antes. Motora, só explicar para as pessoas. O Flávio, no começo, ele nega que o Vorcaro tem até financiado o filme, depois ele não tem mais como negar, e aí as coisas vão andando e a gente descobre que tem o áudio que você acabou divulgando, tem um encontro que ele vai na casa do Vorcaro já com tornozeleira eletrônica, tem um segundo encontro que é descoberto depois também, tem essas ligações de áudio. Então, o que dá para afirmar, a gente está falando de setembro de 2025, o que dá para afirmar é que eles tinham uma relação que não se resume ao áudio, e isso acontece em um momento em que a imprensa já está fartamente divulgando a questão do Banco Master, a tentativa de compra do BRB, a falta de liquidez do banco. Isso já é notícia pública, não dá para negar e ele dizer, não, eu achava que o Vorcaro era um homem de sucesso, um banqueiro ilibado. Isso já era público, que havia problemas no banco. Então, só dá esse contexto para a galera e antes de se despedir, deixa o endereço da sua newsletter para que as pessoas possam assinar também. Boa. Pois é, Demore, na real, assim, a gente sabe que ele visitou o Vorcaro até mesmo depois da prisão, né, em dezembro de 2025. Mas, no período dessas ligações, em setembro, as relações promíscuas do Vorcaro com o poder público e
alguns crimes financeiros cometidos pelo Master já eram alvo de escrutínio na imprensa, já era noticiado, a Piauí já tinha feito matéria, o Metrópolis já tinha feito matéria, diversos sites já estavam noticiando esses potenciais crimes financeiros do Daniel Vorcaro. Então, já durante essas chamadas telefônicas, já pairavam suspeitas consideráveis que eu acredito que um senador da República deveria ter conhecimento ou, no mínimo, mais cautela para manter essas negociações financeiras com um banqueiro acusado de corrupção, né? Então, sem dúvida, era um período em que já se tinha mais informação. Ele pode dizer, quando eu assinei o contrato em dezembro de 24 não tinha tanta coisa. Mais ou menos, já tinha também, e aqui em Brasília já circulava muita coisa. Mas em setembro de 2025 o cerco já estava fechado. O Vorcaro é preso 2 meses depois. Assim, já tinha político aqui de Brasília fazendo campanha diuturnamente, mencionando o caso Master e os problemas com o BRB, como, por exemplo, o Ricardo Capelli, aqui do PSB, do Distrito Federal. Já tinha muita gente falando sobre isso. Então, alegar desconhecimento a essa altura do campeonato já era bem difícil. Assim. O Flávio sabia exatamente os problemas que o Vorcaro estava metido, até porque essa primeira chamada que eu menciono, dia 8 de setembro, ela acontece depois do áudio, e no áudio, vamos lembrar, ele fala que sabe que deve ter sido uma semana complicada para o Vorcaro, que aquela semana a negociação com o BRB tinha caminhado para trás. Então, sim, muito claro. Muita mentira, assim, que o senador foi pego nesse período todo. As negociações complicadas, porque notícia pública da negociação do BRB com o Master, que o Banco Central não tinha autorizado, a notícia é de 3 de setembro, e as ligações do Flávio com o Vorcaro são do dia 8. Então é disso que ele está falando, não é porque o Vorcaro estava com dor de barriga ou estava com dificuldade de visão e estava tendo que trocar a lente do óculos, né, Motorinho? Exatamente. E foi uma semana difícil para os dois, né? Porque foi a semana do julgamento do Bolsonaro também, então tadinhos. Um teve a negociação com o BRB cancelada e o outro teve o pai condenado. Esse é exatamente o contexto aí do áudio e das ligações subsequentes. Muito bom. Deixa o endereço da sua newsletter aí, camarada. Isso. Boa. Paulo Motorim, com YN no final, .substack, com CK no final.com, mas vocês me procurarem nas redes aí, Paulo Motorim, @opaulomm, vocês vão achar o link, se inscrevam, por favor. E obrigado, queridos, por mais essa oportunidade de falar. Vamos trocar mais ideia aí nos próximos tempos. Valeu, meu irmão. Gente que te agradece a presença. É só para fechar, para deixar aqui registrado com o Motorim no vídeo, antes que ele se escafeda daqui. Gente, é muito difícil fazer jornalismo independente no Brasil. Não é mole. Então assina a newsletter do homem. Quem puder, pinga uma graninha lá também. Ajuda a financiar, porque essas reportagens têm consequências. O Paulo pode ser processado, vai ter que contratar advogado. É um puta de um saco, gasta dinheiro, perde tempo. Então, por favor, quem puder, vai lá, assina e faça a sua assinatura também remunerada para que ele possa continuar fazendo o bom trabalho dele. O espaço está aberto, meu camarada. Vá pro médico. Beijo. Obrigado, valeu, Motorão. Valeu, falamos. Um abraço. Valeu. Querido. Tchau. Muito bom. E veja, isso aí que acabou de ser colocado, essa síntese que o Demori fez com o Motorim, é o mais importante. Por quê? Porque o Flávio utilizou como principal elemento para sua defesa o fato de que ele não sabia, de que era um banqueiro respeitado, que também patrocinava eventos da Rede Globo, e que naquela ocasião, quando vaza o áudio, acho que o áudio original que o Motorim e a equipe do Intercept demonstraram, Demori, era de 24, não é isso? Era de 2024. E aí, meio que ficou uma zona meio cinzenta, sabia, não sabia, tudo isso ainda era público e notório e tal. Agora, setembro do ano passado, isso aí enterra o argumento.